Atualmente vivemos uma realidade sobre a internet que nos transporta sempre para o facto de cada vez mais termos acesso a fotografias, a vídeos, etc. E neste vídeo vou mostrar como é que o Bootstrap nos pode auxiliar a formatar a nossa página web para a apresentação daquilo que é vulgarmente designado por thumbnails. O conceito de thumbnail significa normalmente uma miniatura de uma determinada imagem ou vídeo. Isso significa que muitas vezes quando navegamos numa página de internet vamos encontrar pequenos exemplos ou pequenos links que nos permitem clicar sobre essa imagem e automaticamente depois a imagem abrir num tamanho normal ou maior, por exemplo. E no caso concreto do Bootstrap, o que ele nos vai auxiliar não é criar um mecanismo automático para nós clicarmos e ampliarmos a imagem. Não, isso fica para uma outra história. Aqui o que o Bootstrap nos pode auxiliar a fazer é formatar as imagens no sentido de permitir criar aqui um aspecto visual para o nosso thumbnail de uma forma muito mais simples. Como podem observar aqui na página do getbootstrap.com.br, nós temos aqui o espaço dedicado aos thumbnails e ele diz explicitamente o seguinte, que se nós pretendermos utilizar em conjugação com o sistema de grid, que é o que diz aqui Extend Bootstrap's Grid System, with the thumbnail component, isto é, com o sistema de thumbnails, isto é, de miniaturização das fotografias, nós podemos criar aqui então um sistema de apresentação em grelha das nossas fotografias. Acontece aqui, no entanto, uma circunstância que é a seguinte, e que nós vamos ter a ocasião de ver já na prática. Nós temos aqui um exemplo que mostra um thumbnail com imagens de 171 vezes 180 pixels. Ora, isto significa que no caso concreto da formatação do Bootstrap, ele não vai redimensionar as imagens, ok? Ele vai colocar ou vai apresentar dentro do thumbnail as imagens que nós lhe fornecermos. Ora, se bem se recordam, aqui nos exemplos que eu tenho estado a utilizar, já há um tempo atrás utilizei aqui uma pasta de imagens com 3 imagens. O Batman, Superman e a Wonder Woman, que são 3 imagens que de facto têm formatos distintos. Nenhuma delas é basicamente quadrangular, ok? Ou melhor, são quadrangulares, mas não são quadrados, são retangulares. E, portanto, nós temos aqui, então, vários exemplos. Vamos ver o que é que o Bootstrap nos faz se nós quisermos utilizar estas 3 imagens para criar aqui o nosso thumbnail, ok? Então, ele diz-nos para conjugarmos isto com um sistema de grid. Para criarmos o sistema de grid, vamos aqui criar primeiro um container. E dentro do nosso container o que nós vamos criar então é uma grid. Neste caso vamos criar apenas uma linha, portanto div class igual a row. E dentro desta row vamos dividir a row em 3 colunas. Portanto vamos criar aqui div class igual a call md de medium 4, porque 4 vezes 3 dá 12 e portanto o sistema de 12 colunas fica assim criado. Vai acontecer então aqui dentro desta célula da nossa grid, vai ser a colocação então do código necessário para formatar o nosso thumbnail. E para isso o que nós fazemos basicamente é o seguinte, vamos colocar aqui uma hiperligação, a href, normalmente nós vamos clicar em cima da imagem para que ela abra num tamanho maior, vai ser igual, agora neste caso concreto, nós não vamos colocar aqui qual é o endereço da nossa imagem, vamos colocar aqui um cardinal, que significa voltar exatamente para o local onde estamos. E se nós quiséssemos colocar aqui uma hiperligação para abrir a imagem, por exemplo, num separador à parte, etc., poderíamos fazê-lo aqui. Não é o caso. O que nos interessa aqui colocar é a classe que vai formatar a thumbnail. E neste caso a classe tem exatamente esse nome, thumbnail. Okay? O que nós vamos colocar aqui dentro do A é a nossa miniatura de imagem. Ora, o que vai acontecer então aqui é que vamos carregar um img, e vamos lhe dar o source, que é igual, neste caso é images, ou imagens, que é a pasta que aqui está, portanto, imagens, e vamos colocar Batman. .jpeg, ok? E vamos então verificar, eu vou fazer Ctrl S, vamos ver o que é que o Bootstrap nos fez aqui com esta formatação. Vamos aqui regressar ao nosso template. Vamos aqui refrescar e reparem como aparece aqui o Batman em grande tamanho e com esta animação que eu penso que é fácil de perceber. Eu vou aqui ampliar para tentarmos ver melhor um bocadinho, ok? Não é muito fácil ampliar aqui, ele vai logo para o zoom de 150. Poderíamos fazer aqui um zoom diferente, mas não interessa. Bom, eu penso que é absolutamente visível o que acontece aqui. Temos a imagem envolta numa frame,
que fica com uma espécie de um highlight quando nós passamos por cima. E é uma hiperligação e, portanto, se nós agora tivéssemos aqui as instruções para clique e saltar para uma outra localização ou para a própria imagem, teríamos essa funcionalidade aqui presente. Ora, o que acontece então aqui é o seguinte, esta imagem é mais ou menos um quadrado, ok? Vamos ver o que é que acontece com as outras imagens que não são um quadrado. Vamos ver se o Bootstrap nos faz aqui então esta apresentação. Eu posso dizer que não faz, ok? Mas vamos fazer aqui o teste só para mostrar. Vamos aqui copiar e colar as outras as outras duas colunas, perdão. Portanto, temos aqui 4 mais 4, 8 mais 4, 12 e temos, portanto, aqui uma linha completa com os nossos thumbnails. Então temos o Batman, temos o Superman e temos a Wonder Woman. Okay? Vamos aqui guardar e vamos refrescar, espero não me ter enganado em nenhum nome, e o que acontece basicamente é isto. Portanto, o Bootstrap não vai formatar as imagens, vai sim redimensioná-las no sentido de elas caberem dentro da nossa grid, mas vai apresentá-las com o seu aspect ratio, isto é, o seu rácio de aspecto, a sua proporcionalidade. E, portanto, se uma imagem é retangular, ele não vai cortar a imagem automaticamente para a mostrar aqui dentro de uma determinada porção. Se perguntarem neste momento, bom, mas seria possível através do Bootstrap fazermos esta alteração? Bom, eu penso que não é, mas de qualquer das formas, quando estamos a construir conteúdo dinâmico, é possível nós formatarmos as imagens, analisar o seu tamanho e ao inseri-las dentro do nosso espaço, conseguir formatar a sua largura e a altura no sentido de elas seguirem um determinado padrão, ok? Neste caso, o que o Bootstrap faz esta apresentação que aqui está. Okay? Vamos aqui verificar, no entanto, o seguinte. O sistema de grid vai sempre permitir que as imagens se redimensionem. O que quer dizer que esta imagem, por exemplo, que tem uma dimensão de 1920 por 1080, isto é Full HD, esta imagem de facto foi redimensionada. E foi redimensionada não em função do thumbnail, mas em função do sistema de grid. Se eu pressionar o F12, e agora podem observar rapidamente que as imagens estão ali a ser redimensionadas, continuam a manter a sua característica de serem um thumbnail, ok? Portanto, o sistema de miniaturas que podem ser clicadas e depois seguirmos daí para a frente, com a hiperligação aquilo que quisermos, mas de qualquer das formas, as imagens são formatadas pelo sistema de grid, ok? Vamos, entretanto, verificar que aqui no caso do Bootstrap existe ainda a possibilidade de nós adornarmos um pouco mais, isto é, melhorarmos um pouco mais o aspecto do nosso thumbnail. E neste caso temos aqui o Custom Content. O que é que isto significa? Podemos apresentar aqui uma imagem e acrescentar algumas descrições e botões, etc. Como é que nós fazemos isto em alternativa a este aspecto aqui? Nós aqui colocamos a classe Thumbnail numa hiperligação. Aqui nós podemos colocar a classe, por exemplo, no div, ok? Então, se nós colocarmos agora aqui no nosso código, vamos aqui apagar tudo isto, porque vamos colocar aqui texto diferente, vamos deixar ficar a imagem, ok? Mas vamos fazer o seguinte, nós criamos aqui então a célula da nossa grid, vamos criar aqui um div que irá incluir todo o nosso conteúdo desta imagem, relacionado com esta imagem. O que vai acontecer então aqui é que eu vou atribuir a classe Thumbnail a este div, ok? E se nós formos agora verificar o que é que acontece, basicamente vamos ter, se calhar, algo muito semelhante àquilo que nós tínhamos anteriormente. Vamos aqui verificar, reparem como não mudou a imagem do Batman. No entanto, aqui já não nos aparece a hiperligação, porque pura e simplesmente só utilizamos a imagem. O que nós vamos poder aqui colocar é, dentro do div, que está aqui sinalizado com esta border, nós vamos poder colocar mais informação, ok? Como é o caso, por exemplo, de um título. Se nós chegarmos aqui agora e colocarmos aqui um título, portanto, aqui nós temos, eu vou colocar aqui com comentários a imagem. Aqui vamos ter o título. Título da imagem, ok? Então vamos colocar aqui H1, por exemplo. H1. Vamos colocar Batman. E agora vamos colocar aqui, por exemplo, um parágrafo, ok? Sem sequer termos que estar aqui a colocar qualquer espécie de formatação, não é necessário. Então vamos colocar aqui, por exemplo, este é o Batman dos super-heróis. Ok, não interessa, é um texto qualquer. O que
Vamos agora verificar então aqui, quando regressamos aqui ao nosso template, é o seguinte, vamos começar a ter aqui então já uma formatação extremamente interessante, onde os dados vão ser apresentados sempre dentro desta border, ok? Poderemos depois inclusive adicionar outros elementos, como é o caso de botões. Vamos imaginar que nós queríamos saltar aqui para a página do Batman, por exemplo, ok? Muito bem, poderíamos colocar aqui logo imediatamente por baixo um botão, ok? Neste caso, se for um botão com uma hiperligação, nós podemos usar uma hiperligação com a classe BTN. Então vamos colocar aqui a href é igual, e vamos imaginar que havia a página http://www.batman.com. Eu nem sei se existe, provavelmente existe até. Agora vamos colocar aqui a classe é igual a BTN, e BTN, por exemplo, info, ok? Ou primary, vamos colocar o primary, que é aquele botão azul. E agora, obviamente, íamos colocar aqui o título do nosso botão. Batman Website. Ok? Vamos fechar aqui o A. Vamos verificar o que é que acontece então agora aqui no nosso template. E reparem como aparece aqui o Batman Website. E, eventualmente, poderíamos continuar aqui a fazer mais adornos ao nosso espaço. Vamos imaginar que nós queríamos, por exemplo, que o Batman Website ocupasse aqui este espaço por completo. Poderíamos chegar aqui, então, ao BTN Primary e acrescentar, por exemplo, Center Block, por exemplo. Ok? E esta classe Center Block irá permitir fazer isto, reparem, vai alargar o espaço do botão a toda a largura da nossa célula, ou por exemplo, se quisermos colocar o Batman Website no centro, poderíamos, por exemplo, fazer o seguinte, iríamos tirar daqui o Center Block, iríamos colocar aqui um parágrafo, ok, e iríamos fechar a hiperligação do outro lado com o parágrafo, e aqui na classe iríamos colocar igual a Text Center, ok. Vamos então gravar, vamos aqui refrescar, ok? Como podem observar, então temos o botão centrado aqui na nossa grid. De qualquer das formas, fica aqui mostrado como é que nós podemos então formatar o nosso website para mostrar fotografias, thumbnails. Claro que em termos de funcionalidade seria necessário conjugar o Bootstrap com outro tipo de tecnologias para podermos ter então aquelas funcionalidades que habitualmente vimos, por exemplo, nos sites como o Pinterest ou o Instagram.